Fala Dev, bem-vindo ao mini curso de React Native. Meu nome é Diego, eu sou Head de Programação aqui na Rocket City e hoje a gente vai ver, como é o React Native, o poder dessa ferramenta. Se você ainda não sabe o que é o React Native, basicamente eu não quero enrolar muito porque nesse mini curso a gente vai direto para o código, mas basicamente o React Native é uma ferramenta, uma biblioteca criada pelo Facebook que te permite escrever código JavaScript, certo? E construir uma aplicação nativa, com interface realmente nativa, não híbrida, para iOS e para Android ao mesmo tempo. Então você vai escrever um código e produzir uma aplicação para as duas plataformas, né? Então, nesse mini curso, a gente vai desenvolver uma aplicaçãozinha utilizando a API do GitHub. Então vai ficar uma aplicação bem legal, com interface nativa, tudo certo, que a gente vai consumir a API de repositórios do GitHub e fazer como se fosse uma aplicação de favoritos, de repositórios favoritos. Tranquilo? Então, bora direto para o código. Então, para começar aqui no código, eu já comecei de um ponto de partida com o React Native instalado. Mas não tem problema se você não sabe como instalar o React Native ou até como instalar o emulador do iOS e do Android. Eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Aqui embaixo da tela, um download para você baixar um PDF que explica como criar um ambiente de desenvolvimento, tanto no Windows, como no Linux, quanto no Mac. Então você vai poder ter esse mesmo ponto de entrada que eu estou tendo aqui na minha aplicação, aí da sua casa. Tranquilo? Então, se você ainda não sabe os princípios sobre React Native ou sobre React, fica tranquilo, vamos começar do zero. Primeiramente, eu vou explicar um pouco da estrutura de pastas aqui do React Native. A primeira coisa que a gente pode ver aqui na estrutura de pastas é que a gente já vem com alguns arquivos pré-configurados. Eu vou passar bem rapidinho por eles. Primeiramente, a pasta testes é onde vai ficar os nossos testes unitários. A pasta Android vão ficar os nossos arquivos nativos do Android. O código ele não vai ser transpilado para Java ou para Swift no iOS. Na verdade, o nativo realmente entende JavaScript por causa do React Native e dessa forma a gente consegue a performance nativa, porém a produtividade do JavaScript, beleza? Aqui no Android então vai ter os arquivos nativos do Android, os arquivos nativos do iOS também na pasta iOS, Node Modules para quem já trabalha com NPM sabe que ficam os packages do Node, beleza? Aqui tem alguns arquivos de configuração de pacotes, mas o que interessa pra gente nessa página aqui é o index.js e o app.js, que são os nossos arquivos de entrada da aplicação. Então, o que quer dizer isso? Esse nosso arquivo index.js é o primeiro arquivo que o React Native vai abrir ao começar o seu projeto. Quando você abrir o emulador, abrir a aplicação, o index.js vai ser o cara que vai ser o primeiro a ser carregado. E o que vem por padrão aqui no nosso index.js que a gente não vai alterar e não tem por que alterar? O app registry, aqui ele está utilizando uma sintaxe do ES6, o app registry, que é uma classe do React Native, faz o papel de registrar um componente global na nossa aplicação. O que é um componente? Os componentes eles são conjuntos isolados de camada de visualização. Então, no caso aqui do React Native, são, por exemplo, textos, pode ter, por exemplo, botões. Então, tudo o que é da camada de view fica dentro de um componente. E o componente ele também pode conter lógica de programação. Então, o que são os componentes em si? Eu já vou passar um pouquinho e você já vai entender um pouquinho mais sobre como funciona um componente no React Native. Mas, basicamente, o que o index faz? Ele pega um componente, que nesse caso é o app.js, que é nosso arquivo app.js, e ele faz o papel de registrar esse componente como principal na nossa aplicação. E a partir de agora, tudo o que a gente for fazer, a gente parte do app.js. O que é um componente, Em termos de código, o que é um componente no React? Basicamente, uma das formas e a mais comum de se definir um componente é através de uma classe. As classes elas estão dispostas a partir do ES6, do ECMAScript 2015. Mas fica tranquilo que eu vou te passar daqui a pouco um post que eu fiz para você entender todas as features do ES6, beleza? Então, basicamente, a gente começa definindo uma classe que vai dar um nome para o nosso componente.
E toda classe que é um componente, ela precisa estender o componente do React. Então a gente importa aqui a classe componente do React e toda classe que a gente quer que seja um component, a gente estende ela, né, através de herança. Beleza? Aqui dentro do componente, por obrigatório, todo componente precisa ter um método render. O que é o método render? O método render, ele retorna algum conteúdo JSX. O que é JSX? Pô, JSX é a maneira da gente definir como se fosse um XML, um HTML, dentro aqui do JavaScript. Então a gente trabalha com uma sintaxe parecida com HTML, com XML, dentro do JavaScript. Essa sintaxe, sim, ela é transpilada, ela é convertida para JavaScript puro, utilizando o Babel. Mas isso o React Native faz sozinho para a gente não precisa se preocupar com nada. Tranquilo? E aqui embaixo são os estilos. O React Native ele tem essa classe StyleSheet que nos permite trabalhar com estilos muito parecidos com CSS. Então, dentro do React Native, você vai trabalhar principalmente com o Flexbox Layout. Se você não tem muito conhecimento do Flexbox Layout, não tem problema. Eu fiz um vídeo também no YouTube falando sobre Flexbox Layout. Se você quiser conferir, é só acessar youtube.com/rocketcity, que lá vai ter um vídeo explicando tudo. Tranquilo? Então aqui a gente começa a definir essas propriedades assim como no CSS, porém a gente não tem o hífen, então a gente define com letra maiúscula quando tiver o hífen lá no CSS. Beleza? De resto é praticamente tudo igual no CSS. E aqui no nosso return vocês podem ver que eu não estou trabalhando com HTML, porque o React Native ele é nativo, então a gente precisa trabalhar com classes, com componentes que são nativos e não HTML. Então, por exemplo, o view ele é como se fosse a nossa div lá no HTML. E o text é como se fosse, por exemplo, um span, né? A gente não vai ter, por exemplo, diferentes tags, porque as tags em si, elas não possuem qualquer tipo de estilização sozinhas. Então a gente não vai ter um H1, um H2, um H3 ou qualquer coisa assim. A gente vai ter simplesmente as tags secas que a gente estiliza utilizando esse style sheet do React Native. Beleza? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela é o que é construído aqui na minha tela, que está escrito Welcome to React Native, que é essa parte que já está escrito aqui. Então bora começar a alterar um pouco esse código para a gente ver como é que fica, né? Eu vou começar tirando tudo o que tem aqui dentro e vou deixar apenas um text escrito Olá, Rocket City. E vou tirar também esses CSS que eu não vou mais utilizar, deixando apenas o do container. Tranquilo? Vou também tirar essas instruções aqui em cima que não estou utilizando, nem essa tag platform, a classe platform, e agora eu posso salvar o meu arquivo. Beleza? Eu tirei os comentários. Vejam que o meu emulador, ele carregou sozinho. Porém, provavelmente aí da sua casa ele não vai fazer isso. Para acontecer isso, você precisa clicar no Android Command D, tranquilo? E no Android, se eu não me engano, é Ctrl M. Mas você pode também no emulador, ele vai ter um menuzinho aqui do lado, que você pode abrir esse menu e habilitar o Live Reload. Aqui vai ter uma opção Enable Live Reload. Tranquilo? Fazendo isso, a sua aplicação vai carregar sozinha conforme você altera código. Se você já trabalhou com aplicações nativas mesmo, com Swift e Java, sabe o quanto isso é fantástico, porque lá é muito difícil a gente ter esse comportamento. Tranquilo? Agora bora começar a produzir um pouco de código para essa nossa aplicação. O que eu vou fazer agora é começar a montar uma interface para a gente ter aqui na nossa aplicação. Eu vou começar com um header, então aqui no local do nosso text eu vou definir uma view, que é como se fosse a nossa div do HTML, com um style chamado header. Show de bola! Agora dentro desse header eu vou definir um text, que vai ser o texto dentro do header, que eu vou definir aqui com um estilo header text. E o conteúdo dele, vou botar mini curso Go Native. Ele foi aqui um pouco pulado, mas não tem problema. E agora eu vou utilizar uma tag nova, que a gente ainda não viu, que se chama Scroll View. É como se fosse uma div que permite a gente realizar scroll dentro do React Native. Tranquilo? E aqui dentro eu vou definir várias divs
que elas vão ser como se fossem os nossos repositórios do GitHub. Então eu vou adicionar mais de uma para a gente como se tivesse vários repositórios, tranquilo? E agora eu vou começar a estilizar isso aqui. Primeiramente, no header, eu vou querer um height aqui de 54 pixels, vou botar 50 pixels para não ficar tão confuso. Vou dar um padding top de 20 pixels, um background color, vou colocar FFF, que é branco. Vou colocar o Justify Content, que é para alinhar verticalmente o nosso conteúdo center. E o nosso Align Items, que é para alinhar agora horizontalmente, eu vou botar center também. Beleza? Próxima coisa que eu vou fazer é agora o Header Text, que é o nosso texto. Eu vou dar aqui um font size 16, um font weight bold. Ah, mas por que eu não coloquei o font size e o font weight aqui já no header para o nosso texto herdar? No React Native não existe herança de estilo, ou seja, não adianta estilizar um componente pai esperando que o filho também se estilize, apenas se você tiver um text dentro de outro text, mas no resto dos casos você tem que definir exatamente na tag que você quer aquele estilo. Tranquilo? Vou salvar aqui para a gente já ver como está ficando. Show de bola, eu já tenho um header lá em cima, porém ele ainda não está ocupando a nossa tela toda. O que eu vou fazer é aqui no nosso container remover essa parte de Justify, Center e Align, deixando apenas um background que eu vou colocar também 333. Vou salvar agora a nossa aplicação e ela já está bem melhor. A gente já tem aqui o mini curso Go Native no header, porém no iOS e no Android, o nosso header ele tem um comportamento um pouquinho diferente. No iOS, a gente tem essa status bar que ela não ocupa a altura da tela. Ou seja, como eu defini 50 pixels de altura aqui para o meu header, a status bar ela não soma os 20 que ela ocupa nessa altura. Então a gente vai precisar fazer isso. Enquanto no Android, a status bar ela já ocupa a altura dela, não deixando a gente colocar nenhum conteúdo embaixo. Então, vamos fazer a verificação se a gente tiver no iOS para adicionar 20 pixels a mais de altura, tranquilo? Eu vou importar aqui a classe Platform do React Native e aqui na altura eu vou fazer o seguinte, vou verificar se o nosso sistema operacional é o iOS, aí eu vou colocar a altura de 70, se não 50 mesmo. E no padding top eu vou fazer a mesma verificação, porém se for iOS eu deixo 20, se for Android eu deixo 0. Bora atualizar agora. Já ficou muito melhor. Agora, a única coisa que falta a gente estilizar é o nosso scroll view aqui com os repositórios, certo? Eu vou adicionar um estilo nessa scroll view para a gente fazer um padding, deixar todos os repositórios com padding, com uma margem em volta deles para não ficar colado nos cantos. Então, o estilo do scroll view, apenas do scroll view, a gente define com content container style, ao invés do único style, beleza? E eu vou definir aqui um estilo chamado repo list, né? Lista de repositórios. Beleza, vou dar um estilo agora. A única coisa que eu vou botar nesse repo list é só o padding de 20 pixels, e nesse caso a gente não coloca o px. E agora cada repositório também vai ter o seu estilo, beleza? E eu vou definir o estilo deles também com padding interno, um background color FFF, vou definir um height aqui de 120 só para a gente ver, né, enquanto a gente não tem nenhum conteúdo, e vou botar também um border radius de 5 pixels. E esse margin bottom de 20 é para um não ficar colado no outro verticalmente. Bora salvar agora. Show de bola, a gente já tem uma lista, inclusive a gente já consegue dar scroll nessa lista tranquilamente, né, como se fosse cada repositório do GitHub. Então, por essa aula a gente vai ficando por aqui. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre classe, sobre essa sintaxe de Sport Default, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha, tem um post no Medium da Rocket City, é só acessar medium.com/RocketCity, que eu explico toda essa sintaxe do ES6, ES7, ES8, do zero, para quem trabalha com JavaScript normal ou para quem
trabalha com JavaScript básico, beleza? Então nessa aula a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo desse mini curso eu vou estilizar um pouquinho mais essa nossa aplicação, para então no terceiro vídeo a gente trabalhar com a API do GitHub, beleza? E começar a adicionar esses repositórios de maneira real, beleza? Te espero no próximo vídeo. Falou!